Aula de física, temperatura e calor. Então, são dois conceitos o quê? Diferentes, né? Então, usados como sinônimos. Qual a diferença, né? O que é temperatura e o que é calor? Temperatura é uma grandeza física utilizada para medir o grau de agitação ou energia cinética das moléculas de uma determinada quantidade de matéria. Isso que é a temperatura. E essa temperatura, ela é medida com o quê? Com termômetro. E temos umas escalas. A nossa aqui é o Celsius, tem o Kelvin e tem o Fahrenheit, né? E essas escalas, cada uma vai ter o quê? O ponto gelo e o ponto vapor. Depois nós vamos estudar sobre isso, tá? E o que é o calor? Calor pode ser chamado de energia térmica, corresponde à energia em trânsito que se transfere de um corpo para outro em razão da diferença de temperatura, ou seja, a temperatura, igual no caso, a temperatura mais quente e a temperatura, ou seja, o calor, né, vai para quente e frio, né, tem que ter o quê? Uma diferença de temperatura. E a unidade do calor será o quê? A caloria, né? Assinale a alternativa que define de forma correta o que é temperatura. Então, o que é a temperatura? Qual que é a alternativa correta? É a alternativa D. Uma grandeza associada ao grau de agitação das partículas que compõem um corpo. Quanto mais agitadas as partículas de um corpo, maior será a sua temperatura. Então, essa é a alternativa D. 2. Assinale a alternativa que define corretamente calor. Então, o que é calor? É uma energia de trânsito de um sistema a outro, devido à diferença de temperatura entre eles. Então, tem que ter uma maior e uma menor. 3. Tem-se dois corpos com a mesma quantidade de água, um aluminizado, A, e o outro negro, N, que ficam expostos ao sol durante 1 hora, sendo inicialmente as temperaturas iguais, é mais provável que ocorra o seguinte. O que vai ocorrer? Após 1 hora, a temperatura de N é maior que a de A. Por que a de N será maior? Porque é um corpo negro. O negro, a cor escura, ele absorve mais o quê? Calor. Então, seria a alternativa C.